Com esse vídeo a gente está chegando ao final do nosso módulo de Introdução à Teologia Sistemática e eu queria falar um pouco sobre para onde a gente vai agora, o que vem por aí no curso de Teologia Sistemática. Então a gente viu nesse módulo que a Teologia Sistemática tenta organizar o conhecimento que a gente pode adquirir a respeito de Deus e do nosso relacionamento com Ele de maneira sistemática, ou seja, por temas. Dar um conhecimento organizado, coerente, consistente a respeito de Deus e do nosso relacionamento com Ele. E então a gente poderia se perguntar, quais são os temas? Como que a gente pode organizar? Eu particularmente acho que essa pergunta é uma pergunta secundária, porque eu acredito que o conteúdo da teologia é mais importante do que a organização. É o conteúdo da teologia, é aquilo que você fala a respeito de Deus, do nosso relacionamento com Ele, que determina se a sua teologia é boa ou não. Não é necessariamente a organização. Muitas organizações diferentes podem fazer sentido, e se você pegar vários bons livros de teologia, você vai ver que a organização deles muitas vezes varia. Então a gente fica meio livre para escolher uma organização. Eu pensei numa organização a partir do credo apostólico. Esse credo, muita gente conhece, ele é chamado apostólico não porque ele foi escrito pelos apóstolos, ele não está na Bíblia, mas porque ele foi recebido na história da igreja como algo que reflete bem a doutrina dos apóstolos. E esse credo, muita gente conhece, mas talvez muita gente não tenha percebido que ele é dividido em 3 partes. Ele tem 3 partes, né? Primeira parte até aqui, ele fala sobre Deus Pai, o fato que Deus Pai é todo-poderoso e o fato que Ele é criador do céu e da terra. Então ele está falando sobre Deus Pai, sobre os atributos de Deus e sobre a criação de Deus. Na segunda parte, a partir daqui, ele vai falar sobre Deus Filho, sobre Jesus, sobre quem Jesus é, sobre o que Jesus fez, sobre o fato histórico de que Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, sobre o fato de que Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Então, nesse, que é o meio do credo, nessa segunda parte, ele está falando sobre Deus Filho e sobre aquilo que Cristo fez para a nossa salvação. Na terceira parte, que começa aqui, ele vai falar sobre o Espírito Santo, sobre Deus Espírito Santo, sobre a igreja e sobre a comunhão dos santos, a ressurreição da carne. Então ele aqui, nessa última parte, ele vai estar falando sobre Deus Espírito Santo e sobre a nossa santificação, como é a nossa vida depois que nós somos salvos, depois que nós nos convertemos. Então, esse credo tem uma estrutura trinitária, ou seja, uma estrutura baseada na Trindade. Primeiro, ele é dividido em 3 partes. Primeiro sobre Deus Pai, depois sobre Deus Filho e, por último, sobre Deus Espírito Santo. A gente vai tentar seguir aqui uma organização mais ou menos inspirada nisso. A nossa teologia a gente vai tentar organizar de maneira parecida com o Catecismo de Heidelberg, que a gente já citou em outro vídeo, em 3 partes. A gente vai falar primeiro sobre Deus Pai e a nossa criação, depois sobre Deus Filho e a nossa salvação e, por último, sobre Deus Espírito Santo e a nossa santificação. Na primeira parte, quando a gente fala sobre Deus Pai e a nossa salvação e a nossa criação, quais são os temas que a gente vai abordar? E aí se prepare, porque vão começar a aparecer um monte de palavrinhas difíceis, mas a gente vai tentar explicar cada uma delas com calma. Veja primeiro que aqui a gente está falando sobre Deus Pai, aquilo que Deus é, e sobre a criação de Deus, como Deus criou, o que Deus criou. Então a gente vai falar primeiro sobre bibliologia. Biblio, lembra a Bíblia, e logia a gente já viu, em teologia, o estudo de Deus, bibliologia, o estudo da Bíblia. Então a gente vai falar sobre a Bíblia, sobre a revelação geral, sobre outras formas de revelação também. A gente vai tentar entender como é que Deus se revela. O foco aqui é a revelação de Deus. Depois a gente vai falar sobre teontologia. Aqui são 3 palavrinhas gregas, É o estudo do ser de Deus.
né? O estudo da essência de Deus, da existência de Deus, de como Deus é, o que Deus faz, né? Então, a gente vai falar aqui sobre Trindade, sobre os atributos de Deus, sobre o fato de que Deus cria, sustenta e governa todas as coisas. E depois, a segunda parte dessa primeira parte, né, a gente vai falar sobre a criação de Deus, aquilo que Deus criou. Então, primeiro a gente vai falar sobre os anjos, na angelologia. Isso não é erro de digitação, não. São dois los mesmo, né, para diferenciar da angiologia, que é uma área da medicina, que é a angelologia, que vai falar sobre anjos, demônios, sobre Satanás, sobre querubins, serafins, outros seres espirituais criados por Deus. Depois a gente vai falar sobre antropologia. Antropologia é o estudo do homem. A gente vai falar sobre como Deus criou o homem. Existe uma disciplina fora da teologia chamada de antropologia também, mas aqui a gente não vai falar sobre a mesma coisa. Aqui a gente vai estar falando sobre antropologia teológica, né? O nosso foco aqui é como é que Deus criou o homem. E a gente sabe muito bem que depois que Deus criou o homem caiu em pecado. Então a gente vai estudar depois a amartiologia, o estudo do pecado, né? O que é pecado, como é que o pecado nos afeta, como é que o pecado de Adão nos afeta hoje e coisas assim. Então a gente vai estudar o pecado. Tudo isso na primeira parte, Deus Pai e a nossa criação. Na segunda parte da nossa teologia, no segundo grande volume aí, a gente vai estudar Deus Filho e a nossa salvação. Ou seja, primeiro a gente vai começar falando sobre cristologia, né? O estudo de Cristo, como Cristo é, o que Cristo fez e faz, né? O que Cristo fez para a nossa salvação, o que Cristo está fazendo agora. Depois a gente vai falar sobre nós, sobre a nossa salvação. Como é que a gente pode ser salvo? A gente vai falar isso na soteriologia, o estudo da salvação, o estudo de como a gente é salvo, como que a nossa salvação acontece no tempo. E por fim, nessa segundo volume, a gente vai falar sobre escatologia. Escato quer dizer fim, é o estudo do fim. Para onde a gente vai depois da morte e o que vai acontecer no fim dos tempos. Falar sobre o juízo final e coisas assim. Então é o estudo do fim, o estudo das últimas coisas, o estudo daquilo que vem no final. Também, novamente, existe uma disciplina fora da teologia chamada escatologia, mas não é essa que a gente vai estudar. A gente vai estudar escatologia teológica, que é o estudo das últimas coisas. Tudo isso dentro do segundo volume, que é Deus Filho e a nossa salvação. E no terceiro volume da nossa teologia, a gente vai estudar Deus Espírito Santo e a nossa santificação. A gente vai começar falando sobre o Espírito Santo na pneumatologia, o estudo do Espírito, como o Espírito Santo é, o que o Espírito Santo faz. A gente vai falar sobre o Espírito Santo e depois a gente vai começar a falar sobre a nossa santificação, que começa quando a gente ingressa na igreja. O que é a igreja? Existem conceitos diferentes sobre igreja? Como que Deus cuida da igreja? Falar sobre meios de graça, sacramentos e coisas assim. Então tudo isso a gente vai estudar na eclesiologia, o estudo da igreja. E por fim, a gente vai terminar falando sobre ética. Novamente, existe uma disciplina chamada ética na filosofia, mas não é essa ética que a gente vai estudar aqui, é a ética teológica. Quais são os nossos deveres em relação a Deus? Quais são os nossos deveres em relação ao próximo, conforme revelado na Bíblia? Então, a gente vai terminar falando de ética, porque isso é parte da nossa santificação, né? No Catecismo Maior de Westminster, por exemplo, que é usado pela Igreja Presbiteriana, existe uma exposição dos 10 mandamentos de ética, e isso aparece no final do catecismo como parte da nossa santificação. A gente não cumpre os mandamentos para alcançar a salvação, a gente cumpre os mandamentos depois de ter sido salvo. Então, é por isso que ética está aqui no final, no último volume da nossa teologia. Então, é isso aí que a gente espera conseguir construir daqui para frente.